Olá, eu sou Ana Clara Teixeira, estudante do Instituto Federal aqui do Mato Grosso do Sul, do campus de Campo Grande, e hoje eu vim falar sobre os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Vamos começar pelo sujeito, mas só para contextualizar, o que é o sujeito? O sujeito, ele é o termo da oração que indica a pessoa ou a coisa que estamos afirmando ou negando, uma ação ou uma qualidade. E quais são os tipos de sujeito? No total, são 5 tipos de sujeito, e o primeiro que eu vou falar é o sujeito simples, que é quando ele só possui um núcleo representativo. Logo depois, vem o sujeito composto, que é quando ele tem mais de um núcleo representativo. E logo depois temos o sujeito indeterminado, que só pelo nome já dá pra gente ter uma ideia do que é. Então, o sujeito determinado é aquele que não se nomeia. Pode ser considerado um sujeito indeterminado quando o verbo ele não se refere a uma pessoa determinada, tanto por desconhecer quem está executando a ação ou por não haver interesse em saber desse sujeito. E logo depois temos o sujeito desdencial, também conhecido como sujeito oculto, que pelo próprio nome já entrega basicamente o que ele é. Esse sujeito, ele não está implícito e ele só pode ser encontrado através de uma desidência verbal. E por último, temos o sujeito inexistente. Basicamente, é uma oração sem sujeito. E como a gente vai saber quando uma oração é sujeito? Normalmente ela vem acompanhada de verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, nevar, anoitecer, entre outros. E agora entramos em predicado. O que é o predicado? O predicado é tudo a que se diz o sujeito, incluindo o verbo. E ele pode ser classificado em 3. O primeiro é o predicado verbal. Esse possui verbo como núcleo, não possui predicativo do sujeito e indica uma ação. E o segundo predicado é o predicado nominal. Esse já possui um nome, substantivo ou adjetivo como núcleo. Ele é formado por um verbo de ligação e predicativo do sujeito e indica estado ou qualidade. E por último, mas não menos importante, o predicado verbo nominal. Literalmente a junção dos dois. Esse já possui 2 núcleos, um verbo e um nome. Ele possui predicativo do sujeito ou do objeto. Ele indica uma ação ou atividade do sujeito em uma qualidade. Em um grande resumo, é isso. Mas agora vamos para a atividade para ver se a gente aprendeu mesmo. Vou usar isso aqui para me auxiliar. Na frase, a casa estava vazia, qual é o tipo de sujeito e predicado presente nessa frase? Letra A. Sujeito inexistente, predicado verbo nominal. Será que é essa? Não é essa. Sabe por que não é essa? Para começo de conversa, o sujeito não é inexistente. O sujeito já está bem na nossa cara. A casa é o sujeito. Ou seja, é um sujeito simples. E o predicativo, será que é realmente verbo nominal? Não vai ser o predicado verbo nominal, porque ele não indica uma ação, não está indicando uma atividade. A alternativa B, sujeito simples, predicado verbal. É um sujeito simples? Sim, ele é um sujeito simples. A casa é um núcleo só, é um sujeito simples. E predicado verbal? Será que é predicado verbal? Não, também não vai ser predicado verbal, porque ele não indica uma ação e não tem um verbo como núcleo. E por último, a alternativa C, sujeito simples, sim, nós sabemos que é sujeito simples, e predicado verbo nominal. Sim, é o predicado verbo nominal. É bem óbvio, né? Se não é verbal, se não é verbo nominal, então sobrou o nominal. Porque ele tem o verbo de ligação, que é o estava. E na frase, os profetas subiram no monte e voltaram com as previsões. Quem é o sujeito? O sujeito são os profetas, nas duas orações. Então, ele pode ser classificado em qual? Esse vai ser classificado em sujeito desidencial. Mas você sabe por quê? Porque na primeira parte, os profetas subiram no monte, a gente sabe que os profetas é o sujeito. Só que logo depois, e voltaram com as previsões, o voltaram. Quem voltou?
A gente até não saberia, porém, a gente já sabe que foram os profetas, porque eles subiram no monte e voltaram com as previsões. Ou seja, o sujeito, eles recuperaram o sujeito, tornando ele assim um sujeito desdencial. E na frase Pedro e Paulo são irmãos, qual é a classificação do sujeito deles? Essa é muito fácil, é o sujeito composto. Por que será que é o sujeito composto? Porque ele tem mais de um núcleo representativo, ele tem dois. Pedro e Paulo são irmãos. Quem são irmãos? Pedro e Paulo. E na frase, os alunos saíram da aula alegre, qual é o tipo de predicado? Vai ser o predicado verbo nominal. Como eu disse, nessa frase vai ser o verbo nominal, porque ele possui dois verbos. O saíram, que indica uma ação, e o alegre, que indica o estado do sujeito no momento que ocorreu ali. E por último, a frase cantaram belas canções durante o show. Qual é o tipo de sujeito? Alternativa A, sujeito indeterminado. Alternativa B, sujeito composto. Ou alternativa C, sujeito simples. Essa tá na ponta da língua, hein? Vai ser a alternativa A, o sujeito indeterminado, porque o sujeito existe, mas a gente não consegue determiná-lo. Não vai ser a alternativa B, que é o sujeito composto, porque ele não tem mais de um núcleo. E muito menos o simples, né? Porque ele não tem, apenas um núcleo que está sendo representado. É isso.